Boa noite, queridos, graça e paz, espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Nossa live de hoje, do dia 19, eu sei que Deus vai falar com você, né? E o tema é: nenhum chamado compensa uma família quebrada. O tema de hoje é: nenhum chamado compensa uma família quebrada. Josué, capítulo 24, versículo de número 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir. Se, porém, não agrada a vocês ouvir ao Senhor, escolham hoje quem irá servir. Escolham hoje quem irão servir, né? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nenhuma palavra que vem até nós ou que é pregada a nós é para nos atacar ou é para atacar o nosso chamado. Muito pelo contrário. Toda palavra que vem até nós vem para proteger o nosso legado, proteger o nosso ministério, proteger aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, existe uma mentira espiritual muito perigosa que circula no meio cristão há muito tempo. Existe uma mentira espiritual perigosa que circula no meio, né? Dos evangélicos, se eu posso dizer assim, né? Então, qual é essa mentira? A ideia é que Deus aceita sucesso ministerial como substituto para fracasso familiar. Isso é uma mentira. Deus não aceita sucesso ministerial como substituto para um fracasso familiar. O fracasso familiar não justifica sucesso ministerial. Chamado não compensa ausência. Chamado não compensa ausência. Unção não cura abandono. A unção não cura abandono. A agenda cheia, ela não substitui a presença. A sua agenda cheia, que muitas vezes é usada até a Bíblia como desculpa, né? O ministério, não, preciso pregar a palavra, tal. Essa agenda cheia, ela não substitui presença. Nunca foi o plano de Deus ganhar o mundo e perder a casa. Nunca foi o plano de Deus. Esse não é o plano de Deus para ninguém. Ganhar o mundo e perder a sua casa. Ganhar o mundo e perder a sua alma, né? Aqui não é nem ganhar o mundo e perder a alma. Aqui eu estou falando com você, a palavra hoje é ganhar muitas vezes o mundo, o ministério e perder a sua casa, perder perder a sua família, né? O contexto disso, contexto bíblico, Josué, no capítulo 24, quando nós vamos olhar o contexto e começamos a estudar o contexto e a entender qual o momento em que Josué estava, onde Josué estava nesse contexto, no capítulo 24, nós vemos que ele estava no fim da vida. Ele estava naquele momento de terra conquistada, né? Promessas cumpridas, né? E legado, mas o legado dele estava em jogo. Então, assim, ele estava no fim da vida, com muitas conquistas, promessas cumpridas, promessas de Deus cumpridas na vida dele, mas o legado dele estava em jogo. Então Josué, ele não está terminando no final da vida, ele não termina o final da vida dele falando de guerras. Ele não termina falando de guerras, ele termina falando de família. Ele poderia terminar falando das grandes vitórias, falando de muitas outras coisas, falando de guerra que ele travou, mas ele termina falando exclusivamente sobre família. E isso aqui é revelador que eu quero trazer para você. Algo revelador que eu quero trazer para você nesse dia 19.
né? Que é um erro comum. Qual que é o erro comum, né? Que muitos de nós acabamos por praticar. Um erro comum, né? As pessoas acham que Josué ele está fazendo um discurso público. Ele está fazendo um discurso público ali, né? Ele acha que Josué está fazendo um discurso público, mas na verdade, sabe o que Josué está fazendo? Sabe o que ele faz? Josué, ele faz aqui um posicionamento. Josué faz um posicionamento. Posicionamento doméstico, mas que impacta a nação inteira. Então, Josué aqui, ele poderia estar falando de guerra, ele poderia estar falando de muitas outras coisas, mas ele termina falando de família. Ou seja, a declaração, a revelação aqui é um posicionamento doméstico que vai impactar a nação toda. Então, qual que é a revelação aqui? Antes de Josué ser líder de Israel, ele decide ser um sacerdote. Antes de Josué ser líder de Israel, ele decidiu ser um sacerdote da própria casa. Josué então assume esse sacerdócio dentro da sua casa, dentro da sua própria casa. Josué, né, assumiu o sacerdócio dentro da sua própria casa. Então, não é óbvio. O não óbvio do texto. O que não é óbvio do texto? Eu estou falando com vocês e abrindo a Bíblia aqui. O não óbvio do texto. O não óbvio do texto. Olha só Josué falando. Escolham hoje a despedida de Josué. Escolham hoje, né? Ou seja, chamado começa com uma decisão diária. Ele diz, escolham hoje. Então, o não óbvio, chamado, começa com uma decisão diária. Josué não diz, sintam, vejam se vocês estão sentindo algo, sintam algo, né? Vocês estão sentindo algo, né? Não, ele diz, escolham hoje. Ele diz, escolham. Então, ou seja, família saudável não é através de emoção. Não é fruto de emoção. É fruto de uma decisão intencional. Então, família saudável, Josué está deixando claro aqui, é fruto de uma decisão intencional. Não é fruto de um sentimento, mas é fruto de um posicionamento. Casamentos quebram quando as decisões espirituais elas são terceirizadas. Então Josué está deixando claro aqui. Josué está deixando claro um posicionamento, uma decisão. E o que nós aprendemos com isso? Que os casamentos muitas vezes hoje nós vemos que quebram por causa de falta de decisão. Não é decisões espirituais terceirizadas, é um posicionamento que eu assumo. Aí Josué, ele segue o segundo ponto da revelação aqui. A quem vocês irão servir? Né? A quem vocês irão servir? Toda família vai servir algo. Não existe família neutra e não existe meio do muro. Toda família serve alguma coisa. Se você não estiver servindo a Deus, você está servindo outra coisa. Não existe família neutra. Ou você serve a Deus, ou você serve a carreira, ou você serve o dinheiro, ou você serve a seu time, ou você serve o seu próprio ego, ou você serve o seu próprio desejos, que seria o ego. Quem está entendendo isso aqui? Está entendendo em nome de Jesus? Toda família vai servir alguma coisa. Sem Deus no centro, você vai servir alguma coisa. Você vai servir alguma coisa se você não se posicionar. E eu quero deixar um alerta aqui, um alerta pastoral para você.
um alerta pastoral e um alerta espiritual para você aqui. É possível servir a obra e abandonar o Senhor. Alerta pastoral. É possível servir a obra e abandonar o Senhor dentro da própria casa. É possível você estar servindo a obra, o ministério e ter abandonado a Deus dentro da sua própria casa. Alerta, é um alerta para todos nós. Nós temos que estar ligados com aquilo, com o posicionamento que nós estamos fazendo. Decisões, orientação. Por isso eu preciso ter uma gestão de tempo. Preciso ter uma noção de tempo. Aí Josué diz, o terceiro ponto, eu e a minha família. A liderança começa dentro. A criançada está aqui. A liderança começa dentro. Eu e a minha família. Então, posicionamento dentro da casa dele. Josué não impõe à nação algo que não governa em casa. Então, ele não está impondo nada lá fora que ele não tenha antes aplicado dentro da casa dele. Josué não impõe nada lá fora antes dele estar aplicando dentro da casa dele. Por quê? Porque quem não governa a própria casa não sustenta a autoridade espiritual fora dela. Não adianta. Quem não governa a própria casa não sustenta a autoridade espiritual fora da sua própria casa. Não vai sustentar. Se não governa a própria casa. Não adianta, né? Eu vejo pessoas, vejo pais que não têm autoridade com seus filhos porque a mãe tirou. A mãe tira a autoridade dele. Ou seja, ele não tem autoridade, né? Não é ser bruto, né? É ser um cavaleiro, autoridade espiritual, né? Isso confronta a gente. Pais ausentes e vice-versa. Mãe que pai tira a autoridade dela. Pais ausentes, cônjuges emocionalmente distantes, dependentes ainda de pai e mãe. Nós somos interdependentes e não dependentes. Nós precisamos de todos para viver. Nós não dependemos de todos, nós dependemos de Deus. Líderes que têm palavra para todos, menos tempo para os seus dentro da sua casa, menos palavra para os seus, menos para quem está com ele dentro da sua casa. Então existe uma mentira, a mentira do chamado que destrói a casa. A mentira do Deus falou comigo, a mentira do já venho orando a Deus há muito tempo e Deus então falou comigo e estou fazendo e faço do jeito que eu acho, que eu quero, que eu acho que Deus falou e sem você colocar na mesa a decisão junto com a sua cobertura, com o seu pastor, com o seu líder. Enfim, muitos dizem, é só uma fase, depois eu começo, né? Depois eu faço, Deus entende, Deus sabe, né? Eu vou satisfazer a minha vontade falando que Deus falou comigo, né? Eu vou satisfazer a minha vontade com base naquilo que eu acho e vou deixando a minha casa, vou deixando, né, os meus compromissos. Deus não chamou ninguém para destruir aquilo que Ele mesmo instituiu, hierarquia, submissão, obediência, lealdade, aliança. Unção não isenta a responsabilidade. Unção, pelo contrário, ele aumenta a sua responsabilidade, ele traz responsabilidade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim, pois se alguém não sabe governar a própria casa, se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja? Como poderá cuidar da igreja de Deus? Como poderá cuidar? Não governa a própria casa, né? Não governa a própria casa, não governa a própria casa e a família. Então quero declarar aqui profeticamente para você
A unção não isenta a responsabilidade. Escreva aí. A unção não isenta a responsabilidade, ok? A unção te autoriza e te traz mais responsabilidade. Profeticamente, eu quero declarar, Deus nunca vai ungir o que Ele não aprovou, ok? Deus nunca vai ungir o que Ele não aprovou. A aprovação vem primeiro, ok? A ordem de Deus é altar antes de palco. A ordem de Deus é altar antes de ministério. É altar antes da sua vontade, altar antes do ego, ok? Antes de levantar líderes, Deus levanta lares. Então, a primeira liderança começa na sua casa. O governo começa na sua casa. A primeira liderança começa em casa. Antes de um avivamento público, Deus exige alinhamento no privado. Antes de alinhamento público, Ele vai sempre exigir alinhamento no privado. Salmo 127. Salmo 127. 127:1. Sabe o que diz? Salmo 127:1. Salmo 127:1. Diz assim, ó. Salmo 127:1. Salmo 127:1 diz assim, ó. 127:1. 127:1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda nela. Montar guarda. Se não for o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Então, o maior ministério que você vai pastorear, primeiro é a sua casa. O maior ministério que você vai exercer sua liderança, primeiro é a nossa casa. Nós estamos falando de mudança de mentalidade do reino, ok? Agora, isso não isenta você de responsabilidade, porque tem gente que usa isso como desculpa para dizer que não tem tempo para fazer aquilo que Deus pediu para ser feito. Não existe isso. Eu não isento, eu tenho gestão do meu tempo. Eu não sou, quem não faz a gestão do seu tempo, sempre vai dar desculpa do tempo para não fazer o que precisa. É forte isso. Então, Josué, ele não adiou, ele disse, hoje. Então, quando que eu tenho que decidir? Não é amanhã, é hoje. Hoje eu decido. Hoje você decide, eu quero profetizar. Hoje você decide ajustar a sua agenda. Hoje você decide restaurar o diálogo. Hoje você decide pedir perdão. Hoje, né? Então, hoje você decide reassumir o altar doméstico. O altar de dentro da sua casa, o altar de dentro da família, o altar do ministério. Hoje você decide, declare isso em nome de Jesus. Hoje eu decido assumir o altar doméstico, reposicionar minhas prioridades, alinhar minhas prioridades, né? Entender quais são de fato as minhas prioridades. Em nome de Jesus, declaro, eu não vou sacrificar minha família por causa de um sucesso. Eu não vou sacrificar minha família por causa de dinheiro, por causa de Baal, por causa de idolatria, por causa de falta de gestão, por inconsequência de não saber administrar o tempo. Eu não vou, por não saber priorizar as coisas de Deus, eu não vou sacrificar minha família. Declare isso em nome de Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso em nome de Jesus. Você e a sua casa irão servir ao Senhor. Começa dentro da sua casa. Deus te levanta para que você possa glorificar o nome dele, a sua casa ser saudável, a sua família ser saudável, seus filhos crescer com uma boa referência, né, a seu respeito, os seus filhos crescerem vendo, né,
a casa saudável, a casa cheia da graça, da glória, do favor de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde você, guarde seu coração, guarde a sua casa, te encha da unção, da graça, do poder, do favor, te dê discernimento, te dê visão, te dê ânimo, te dê organização. Deus é organizado, Ele trabalha com organização. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor te dê graça, que o Senhor coloque sobre você a sua unção, o seu favor e te dê clareza em nome de Jesus. Quero finalizar aqui, que eu ainda vou fazer uma recepção aqui, amém? Deus abençoe vocês, tamo junto!